Seja bem-vindo a GO Papers. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê, sou editor-chefe da GO Papers, e hoje eu vim conversar sobre um tema que geralmente ele é super frequente no nosso dia a dia, mas acaba gerando bastante dúvida quando a gente atende esses casos, que é o tema sífilis na gestação. Então, o que todo profissional da saúde precisa saber para agir corretamente frente aos casos de sífilis na gestação? É muito importante a gente saber que a sífilis, ela é uma patologia que cresceu muito, né? Aumentou muito aí nos últimos anos. A gente sabe que aumentou mais de 1000%, né, nos últimos 10 anos, os casos de sífilis no Brasil. Por isso, a gente sabe que a gente precisa rastrear, a gente precisa agir corretamente, a gente precisa acertar aqueles casos que precisam ser tratados, e quando a gente está falando de gestante, né, a gente tem que lembrar que existe aquele risco da sífilis congênita que pode trazer consequências muito graves aí para esse concepto, para esse feto, para esse recém-nascido. Por isso que a gente precisa saber agir corretamente aí frente à sífilis na gestante. Então não esquece, olha só, o que o Ministério da Saúde do Brasil recomenda? O Ministério recomenda que seja feito rastreamento, preferencialmente por meio de teste rápido. Então a gente deve fazer o teste rápido. O ideal é que ele seja feito aí na primeira consulta de pré-natal. Então, quando a gestante ela chega para consultar pela primeira vez, independentemente da idade gestacional, ela chegou, quando ela recebe aquele kit de exames, né, de primeira consulta, tem que constar o exame de sífilis. Jader, mas assim, ó, aqui no lugar onde eu trabalho, onde eu atendo, não tem teste rápido. Aqui a gente tem VDRL. Tudo bem, você pode pedir o VDRL. Não, aqui onde eu trabalho, a gente vive num país continental, né, que tem disponibilidade aí de testes variáveis, né, de acordo com o local que você tá. Então, pode ser que tenha o FTABS? Tudo bem, pode ser o FTABS. Então, tanto o VDRL quanto o FTABS podem ser pedidos. O teste de hemaglutinação também pode ser pedido. Mas o ideal é que você tenha aí o teste rápido. O que é o teste rápido? Ele é um teste treponêmico, portanto, ele vai identificar especificamente os anticorpos contra o treponema pálido 1. E tem que lembrar que ele deve ser solicitado 3 vezes ao longo aí desse período. Tem que ser solicitado na primeira consulta de pré-natal, tem que ser solicitado no 3º trimestre da gestação, e ele também deve ser solicitado novamente quando essa gestante for admitida em trabalho de parto na maternidade. Então a gente tem que ter pelo menos três aí exames de sífilis ao longo da gestação, inclusive o último deve ser no momento que ela é admitida em trabalho de parto na maternidade, certo? Se o teste rápido ele for sempre negativo, ok, essa gestante não tem sífilis. Agora, se esse teste rápido ele for positivo em algum momento, seja na primeira consulta de pré-natal, seja no final da gestação, ou seja ainda quando ela for admitida em trabalho de parto, aí a gente vai definitivamente indicar o tratamento conforme for o cenário, né? Conforme for cada caso que a gente se deparar. O que é importante a gente lembrar em relação ao rastreamento? Isso aqui, gente, é super útil. Às vezes, na prática, muita gente acaba fazendo testes seriados, né? Por exemplo, assim, pega um teste rápido lá que deu positivo. E aí, esse teste rápido que deu positivo, eu acho que de repente não é sífilis que essa gestante tem, eu acho que eu vou fazer um teste não treponêmico, né? Então, pede o teste rápido, deu positivo, aí pede o teste não treponêmico. Aí acontece muitas vezes da gestante não vir, né? Ela não volta, aí tem que fazer busca ativa. Então, às vezes a gente perde a oportunidade de tratar sífilis congênita, porque às vezes a gente pensa, não, mas de repente é uma doença tratada, né? E esse teste ele deu positivo. Bom,
Quando se trata de gestante, a dúvida é sempre, a gente tem que levantar, né, essa dúvida, mas lembrem que o sobretratamento, quando a gente fala de sífilis em gestante, ele se justifica, né? É muito melhor você sobretratar uma gestante do que você subtratar. Então, aqueles casos que às vezes ficam duvidosos, o ideal é realmente a gente indicar o tratamento, porque nós temos que evitar o risco da sífilis congênita. Fechado? Bom, se eu tenho uma gestante com um teste rápido positivo, ela chega lá e ela tem um teste rápido positivo, como que eu vou conduzir esse cenário? O teste rápido, ele é um teste treponêmico. Portanto, ele identifica anticorpos diretamente contra o treponema pálido. Então, se ela tiver um teste rápido positivo, a gente vai dizer que essa gestante definitivamente ela tem sífilis. Jader, mas assim, ó, o teste rápido, por ser um teste treponêmico, ele não pode ficar positivo numa pessoa que teve sífilis. Digamos que essa paciente aí, ela teve no seu passado uma sífilis, né? E aí ela tratou corretamente, adequadamente, e ela ficou com o teste rápido positivo para o resto da vida. Aí eu não vou estar tratando de uma forma incorreta. Então presta bem atenção nessa informação, que isso aqui é super importante para a sua vida. Quando você tem uma gestante que ela te traz aí um resultado, né, de um teste rápido positivo e você está vendo ela pela primeira vez, você não conhece o histórico dessa paciente. Essa paciente não tem, o prontuário dela não tem nada registrado de tratamento de sífilis anteriormente. O que o Ministério da Saúde diz? Olha só, basta um único teste positivo, seja um teste treponêmico ou um não treponêmico, para você tratar em 5 cenários. Quais são esses 5 cenários? Se for uma gestante, se for uma paciente que nega tratamento prévio para sífilis, se for uma paciente que tem sinais e sintomas de sífilis, se for uma paciente que ela refere abuso sexual, né, uma paciente com história de abuso sexual, ou se for paciente que tem risco, né, de evadir-se, de não voltar, né, de você pedir ali o teste deu positivo, aí você pede um outro teste e a paciente não volta. Então, nesses 5 cenários, a gente deve tratar com um único teste positivo. Tá, mas aí tem essa questão, né, de se é uma gestante, então eu vou tratar. Se é uma gestante, você vai tratar. Mas eu não posso queimar cartucho aí, que nem a gente sempre diz, né? Poxa, eu tô aí dando um tratamento para uma pessoa que, de repente, já teve sífilis no passado e eu tô aí com um teste treponêmico positivo que ficou para o resto da vida, e de fato, né, os testes treponêmicos eles ficam positivos para o resto da vida em 85% das pessoas que tiveram sífilis. Bom, então, será que eu não vou estar tratando uma pessoa que não tem sífilis? Em se tratando de uma gestante, você vai tratar sempre. Fechado? Entendido? Puxa, mas Jader, olha só, e se eu tenho um registro em prontuário? Digamos que é aquele caso assim, ó, padrão, né? Que é muito difícil da gente ver no nosso dia a dia, né? Mas é aqueles casos padrão. Eu tenho ali um prontuário bonitinho, a paciente sempre consultou ali naquele posto de saúde e tem o registro ali, né? Que há 2 anos, 3 anos atrás, ela teve sífilis, ela fez as 3 doses da penicilina G-benzatina, foi acompanhada, caiu o VDRL, então foi considerado como doença tratada, né? E aí essa paciente, ela fez ali um teste rápido, obviamente o teste rápido vai ser positivo, mas essa paciente está tratada, né? Bom, gente, nesses casos, atenção, né? Nesses casos que você tem o histórico prévio, tem a documentação de que foi feito o tratamento, e tem a documentação de que a doença foi tratada e foi adequadamente tratada, é uma paciente que tem chance de voltar, né? Aquela paciente que não vai sumir, que não vai fazer a evasão, né, do posto de saúde, do ambulatório, do consultório. Bom, aí nesses casos, a gente pode pedir o VDRL. Na verdade, o ideal seria para essas pacientes que já trataram sífilis, né? Nesses casos, quando ela engravida de novo, aí sim se recomenda que o rastreamento seja por VDRL e não por teste rápido. Mas é só nesses cenários ideais, de mundo ideal, né? Naqueles em que você tem o histórico prévio e você tem o registro prévio de tratamento adequado.
Vida real, né? Que na maioria dos casos a gente não tem registro, né? Não tem nada dizendo que ela tratou. Ela te conta que tratou, mas não tem nada registrado em prontuário. Deu um teste positivo, qualquer um dos testes, treponêmico ou não treponêmico, em se tratando de uma gestante, trata. Porque na gestação, o sobretratamento sempre é mais adequado do que o subtratamento. É aquela história. É melhor você tratar uma pessoa que não tem nada, né, do que você deixar de tratar uma pessoa que tem sífilis. Então, gestante, na dúvida, sempre trata. Única exceção, não esquece, única exceção é aquele caso que você tem documentado, né, que fez o tratamento correto e tem documentado que realmente caiu, né, o VDRL. Aí, nesses casos, aí justifica você pedir o VDRL para ver se esse VDRL continua realmente negativo, né, ou em níveis muito positivos, mas em níveis muito baixos, né? 1 para 2, 1 para 4, até 1 para 8, né? Que é o considerado como cicatriz sorológica, né? De uma doença prévia. Aí, nesses casos, poderia se justificar. Mas não é a maioria dos casos que a gente costuma ver na nossa vida. Beleza? Ficou claro? Então, não esquece, gestante sempre vai justificar aí o sobretratamento. Se eu tenho uma gestante com VDRL positivo, eu tô lá num lugar, né, do Brasil que fizeram VDRL, né, não tinha teste rápido para fazer, ou o pessoal não está acostumado a pedir. Na prática a gente vê muito isso, né? Às vezes pede VDRL porque é o exame que o pessoal está acostumado, né, no dia a dia, então pede aí um VDRL. E ela chega com um VDRL positivo. Digamos que o VD deu 1 para 64. E é uma gestante, né? Que chega com um VD de 1 para 64. Gente, o que é que precisa ser feito? Mesmo que tenha sido feito o rastreamento com VDRL, o ideal é que seja com teste treponêmico. Mas, se foi feito com VDRL, basta um VDRL positivo, independente da titulação, que você vai sim indicar o tratamento. Então, ela chegou com um teste positivo, seja um teste treponêmico, seja um teste não treponêmico, no caso o VDRL, eu vou sim indicar o tratamento, porque gestante é sempre melhor você fazer um tratamento a mais do que a menos. Tá, mas aí assim, digamos que chegou lá um VDRL baixo, né, 1 para 4, 1 para 2, isso até pode ser falso positivo do VDRL, pode, mas em gestante a gente não pode perder tempo. Gestante a gente precisa sempre tratar. Tá, mas quais são aqueles casos que eu não vou tratar, né, quando ela chega com esse VDRL positivo? Tu não vai tratar quando for um VDRL em títulos baixos, 1 para 2, 1 para 4, no máximo 1 para 8, e essa paciente tem registro em prontuário de tratamento prévio para sífilis com controle adequado, ou seja, ela foi considerada tratada. Digamos que assim, era 1 para 128, né, o VDRL dela. Aí caiu para 1 para 64, aí caiu para 1 para 32, caiu para 1 para 16, caiu para 1 para 8. Só que aí ficou sempre aquele 1 para 8. Quando ela engravida de novo, né, essa paciente com um VDRL positivo, mas em títulos baixos, aí eu vou considerar como uma cicatriz sorológica, porque nesses casos ele vai seguir positivo, né, em algumas pessoas que tiveram sífilis, o VDRL ele fica positivo em títulos baixos, no máximo até 1 para 8, para o resto da vida. Isso pode acontecer. O ideal é que esse VDRL fique negativo, né, que ele caia e que ele fique negativo. É isso que a gente quer, é isso que a gente espera. Mas, em algumas pessoas tratadas de sífilis, ele pode ficar positivo em títulos baixos. No máximo, o que seria, né, um título baixo? No máximo, 1 para 8. Isso que é o considerado, né, como uma titulação baixa. Passou de 1 para 8, gente, aí é sífilis. Não adianta, não dá para dizer que é cicatriz um VDRL 1 para 16. 1 para 16 caiu, né? Aí definitivamente acabou, né? Aí realmente a gente precisa fazer o tratamento porque não é mais considerado como uma cicatriz.
Tá, mas então quer dizer que naqueles casos de pessoas que tiveram sífilis, o melhor seria eu rastrear com VDRL? Sim, nas pessoas que tiveram sífilis, o melhor é sempre você rastrear com VDRL, porque o teste rápido, que é o teste treponêmico, ele vai ficar positivo, né? 85% das pessoas acabam ficando, né, com o VDR, o teste treponêmico, né, que é o teste rápido, ou o FTABS, ou até o TPHA, que é a hemaglutinação, vai ficar positivo para o resto da vida. Então, nesses casos, o melhor realmente é tu rastrear com o VDRL ou outro teste não treponêmico. Fechado? Entendido? Uma dúvida muito comum do dia a dia é como abordar e tratar a parceria sexual da paciente gestante que eu fiz um diagnóstico laboratorial de sífilis. É aquela gestante que chega lá no teu pré-natal, no dia a dia, né, e ela tem ali um teste para sífilis positivo, seja um teste rápido, seja um teste não treponêmico, né, positivo, e aí a gente, puxa, eu vou ter que tratar ela. Aí a paciente diz assim, tá, mas eu tenho um parceiro, tenho um marido, né? Tem que tratar também? Não tem que tratar? Como é que você conduz essa situação? Não esquece, isso aqui é super importante para a vida, é utilidade pública, né, para a vida, porque às vezes as pessoas acabam se atrapalhando muito no dia a dia em relação a isso. Gente, se você fez um diagnóstico numa gestante, você indicou o tratamento para gestante, nunca é unilateral, nunca é só para ela. Se ela tem uma parceria sexual, uma pessoa que ela teve relação sexual nos últimos 3 meses, então uma ou umas parcerias sexuais, precisam ser convocados e esse parceiro, essas parcerias precisam também ser tratadas. Ué, mas aí eu vou tratar com o mesmo tratamento dela? Não, na verdade a gente vai convocar a parceria sexual e a gente vai testar essa parceria sexual. Como que testa? Com um teste rápido. O mesmo teste rápido que a gente fez nela, a gente vai fazer na parceria também. Então tem que chamar, né? Tem que chamar no posto de saúde, tem que chamar no ambulatório, tem que chamar no consultório que tu tá atendendo, no lugar onde você tá atendendo, tem que chamar essa parceria sexual e tem que testar. Tá, mas aí eu peço ali um teste rápido. Digamos que o que eu tenho disponível é o teste rápido. Maravilhoso, ótimo. Eu fiz o teste rápido e o teste rápido do parceiro deu positivo. Tá bom, então ele tem sífilis, né, que é o esperado. Aí, o que eu vou fazer? Eu tenho que estadiar a doença, né? Se essa parceria sexual tem aí, não sabe o tempo de duração, que é a maioria dos casos, a gente vai usar 3 doses da penicilina G-benzatina. Você prescreve penicilina G-benzatina, dose 2.400.000 unidades intramuscular, dá um intervalo de 7 dias, mais 2.400.000 unidades, dá um intervalo de mais 7 dias, mais 2.400.000 unidades. Totalizando 7.200.000 unidades. Certo? Então, se deu positivo, a gente vai estadiar a doença, a não ser que ele diga assim, ó, eu tô agora com uma lesão, né, que é uma úlcera no pênis, que essa úlcera tem fundo liso, aí você examina e vê que é um cancro duro. Bom, aí é uma sífilis primária, né? Aí a gente vai tratar com uma dose só. Mas na maioria dos casos é assintomático, eles não sabem quanto tempo tem de doença, trata com 3 doses. Mas sabe qual é a grande dúvida no dia a dia? É quando o teste rápido dessa parceria sexual dá negativo. E não é incomum isso, né? Isso é dia a dia de posto de saúde. A gestante, ela vai ser tratada para sífilis, aí a gente convoca lá, né, aquele parceiro e aí vem lá o teste dele, ó, pimba, né? Aí negativo. Puxa vida, toda a equipe de saúde ali. Não, vamos repetir esse teste. Será que é isso mesmo? A gente repete, realmente ele é negativo, o teste aí desse parceiro. E aí fica aquela coisa, né? Poxa, mas então quer dizer que ele não tem, né? Então, se a gente for pensar de uma forma retilínea, de uma forma matemática, ele não tem. Errado. Ele tem sim. Como assim, Jader? Como assim? Ele deu negativo, ele não tem sífilis. Olha só, gente. Quando você tem uma pessoa que
Você fez um diagnóstico de sífilis. Se houve relação sexual com essa pessoa nos últimos 3 meses, essa pessoa vai ser considerada como portadora de sífilis, mesmo que o teste dê negativo. Tá, mas então por que fazer o teste, né? A dúvida é essa, tá? Então por que eu vou fazer o teste, vou pedir o teste, se eu vou considerar essa pessoa como tendo sífilis? Olha só que interessante. O objetivo de a gente pedir o teste é a gente saber quantas doses de penicilina a gente vai dar para esse parceiro. Porque se o teste deu positivo, aí a gente vai ver quanto tempo tem de doença, né? Se for duração ignorada, são 3 doses, assim como foi o tratamento dela. Mas se o teste treponêmico deu negativo, a gente vai considerar que esse parceiro tem sífilis, só que ele ainda está na janela imunológica. Porque lembra que logo depois que a pessoa se contamina por sífilis, ela fica um tempo ainda que os exames, os testes sorológicos são negativos, a pessoa tem sífilis, ela transmite sífilis, só que os testes, tanto o teste treponêmico quanto o não treponêmico, eles vão ficar negativos. Então a gente considera sempre, né, se o teste for negativo, que essa pessoa, essa parceria sexual, está na janela imunológica. E se essa pessoa está na janela imunológica, ela está no início da doença, está num momento ainda muito inicial da doença. E se é um momento muito inicial da doença, eu vou tratar com uma única dose da penicilina G-benzatina. Então, essa é a grande diferença. A gente não tem que ter medo na vida de fazer essa conduta, porque essa é a conduta correta. Se eu tenho, então, um parceiro que eu testei, né? Já foi difícil de conseguir trazer esse parceiro para o posto de saúde. Conseguimos. Testei e deu negativo. Não, a gente vai dizer assim, ó, não significa que o senhor não tenha sífilis, o senhor tem sífilis. A diferença é que a sua doença ainda está em estágio muito inicial, portanto, o senhor só precisa de uma dose. Ela fez as 3, né? Vai fazer as 3, totalizando 7.200.000 unidades da penicilina G-benzatina. Ele vai fazer uma dose só de 2.400.000 unidades, certo? Mas não existe essa possibilidade de não tratar a parceria sexual. Sempre tem que tratar a parceria sexual. Essa história de, como o teste dele deu negativo, não precisa tratar, tá errado, gente. A gente não consegue interromper a cadeia de transmissão. Se você ficar nessa, né, a gente não consegue interromper de jeito nenhum a cadeia de transmissão. Fechado? Entendido? Quando que eu vou considerar necessidade de retratamento de sífilis na gestante? Isso é super comum também no dia a dia, né? Às vezes a paciente fez o tratamento certinho, início da gravidez ali, fez as 3 doses, parceria sexual foi convocada, tratada, né, também, tudo certinho, só que aí eu olho aquele VDRL não cai, né, ele tá sempre ali positivo, sempre em níveis altos, e aí eu fico com aquela pulguinha ali atrás da orelha, né? Será que eu devo retratar? Será que tem resistência, né, do treponema pálido, aí ao tratamento? O que é que está acontecendo? Gente, muito importante saber como é que você segue, né, a paciente tratada de sífilis. Então vamos pegar esse caso bem do dia a dia. Posto de saúde, você está lá, né, com uma gestante que você fez um diagnóstico de sífilis e aí você prescreveu as 3 doses, né? Então assim, ela fez as 3 doses, tempo bem certinho, né? E aí, como é que eu vou acompanhar ela? Eu tenho que pedir durante a gravidez o VDRL, o teste não treponêmico, mensalmente. Todos os meses, ela precisa fazer VDRL. Tá, então digamos que assim, ó, no momento em que eu fiz o diagnóstico de sífilis, era títulos super altos ali, 1 para 256, por exemplo, né? Aí, essa paciente volta no outro mês e mesmo depois com a doença tratada, continua, 1 para 256. Aí vem no terceiro mês, continua, 1 para 256. Aí a gente começa a ficar agoniado com aquilo, né? A gente começa a ficar, poxa, mas 3 meses já do tratamento e esse negócio não cai? Continua 1 para 256, né? Será que eu não tenho que retratar essa paciente? Aí vem outra pessoa e diz, não, acho que tem que retratar. Super frequente, né? A gente fica sempre com essa dúvida no nosso dia a dia. Então não esquece, olha só, o que é considerado como critério de cura quando a gente está falando de sífilis? Gente, o critério de cura é
se eu tenho uma sífilis de duração ignorada, ou uma sífilis tardia, né, que é aquela que tem mais de 1 ano de duração, que é os casos mais comuns que a gente vê no nosso dia a dia, ela vai fazer 3 doses da penicilina G-benzatina, certo? Certo. Só que, para a gente considerar como doença tratada, eu tenho que acompanhar essa paciente por 1 ano e ela tem que cair, ao longo de 1 ano, o VDRL em 2 diluições. Então, vamos pegar esse exemplo, né, que eu dei. Era 1 para 256 no momento do diagnóstico. Fiz lá o VDRL, 1 para 256. Ela tem 1 ano para esse VDRL cair, né? A metade de 256 é 128, então assim, tem que cair para 128, e a metade de 128 é 64. Então tem que cair para 64. Tem 1 ano, tem 12 meses para cair para 1 para 64. Caiu para 1 para 64, eu considero como tratamento adequado. Tá, então quer dizer que assim, ó, se fica ali no 1 para 128, 1 para 128, será que eu não tenho que retratar essa paciente? Não, gente, não precisa retratar essa paciente, porque tem até 1 ano para cair esse VDRL. Tá, mas assim, a gestação, ela tem 9 meses, né? Se a gestação, ela tem 9 meses, não vai fechar 1 ano, né, de acompanhamento. O grande motivo da gente ficar pedindo esses VDRLs todos os meses na gestante é... Primeiro, eu vou acompanhar a queda. Eu tenho que acompanhar e tenho que documentar que vai cair 2 títulos. E segundo que... ele não pode subir, gente. O grande motivo da gente pedir todos os meses o VDRL é ver se ele não vai subir, certo? Porque se ele subir, o VDRL, se ele subir em 2 diluições, você vai considerar que essa paciente se recontaminou por sífilis e você vai retratar essa paciente. Entendido? Tá, Jader, então quer dizer que eu posso considerar como uma regra do 2 e 2? É isso, é exatamente isso que eu quero te dizer. O critério de cura é queda de 2 diluições em 1 ano, certo? Na sífilis tardia ou de duração ignorada. Esse é o critério de cura. Então, cai 2 diluições. E o critério de retratamento é quando sobe 2. É isso, por isso que todo mês eu peço o VDRL. Então, digamos que ali, ó, eu tinha 1 para 32 no momento do diagnóstico. Aí ficou 1 para 32, outro mês de novo, 1 para 32. Terceiro mês, opa, foi para 1 para 64. Opa, ó, já bota o gato em cima do telhado, né? Vamos pedir mais uma vez, né? 1 para 128, peraí, se de 1 para 32 foi para 1 para 128, subiu 2 títulos. Se subiu 2 títulos, tu tem que retratar essa paciente. Tá, mas quer dizer que então a penicilina não fez efeito? Não, ela sempre faz efeito. Não existe resistência do treponema pallidum à penicilina. Ela fez efeito, sim. O que aconteceu foi que ela se recontaminou por sífilis. A gente não interrompeu aí a cadeia de transmissão. Ou a parceria sexual não foi tratada, ou foi tratada e a parceria se recontaminou, ou ela mesma pode ter se recontaminado. Então, existe muita recontaminação. Não é que a doença tenha sido subtratada ou que tenha tido resistência ao antibiótico. Não, não é isso. Não existe, né? A gente sabe que o benzetaço, né, o famoso benzetaço, que é a penicilina benzatina, ela é implacável contra o treponema pallidum. O que acontece é que as pessoas se recontaminam, gente. A gente tem um país que tem um absurdo de recontaminação por sífilis, de contaminação inicial e de recontaminação. Então, por isso que a gente precisa realmente fazer um novo tratamento se subir 2 diluições o VDRL. Certo? Então não esquece, critérios de retratamento, e isso vale tanto para gestante quanto para não gestante. Critério de retratamento de sífilis são eles, 2 e 2, né? Lembra sempre dessa regra do 2 e 2. Se não caiu 2 diluições no VDRL, eu vou retratar. Ou se subiu 2 diluições no VDRL, eu vou retratar. Considera como recontaminação e retrata essa paciente. O terceiro cenário que você vai retratar a paciente com sífilis é quando ela tem aí sinais e sintomas de sífilis. Digamos que a paciente tenha tido aí
digamos que ela tratou, até tá caindo o VDRL, mas ela aparece aí cheia de lesão, né? Aquela lesão de roséola sifilítica, de sífilis secundária, né? Que pega palma de mão, planta de pé. Opa, só um pouquinho, isso é clínica de sífilis, tá gritando aos nossos olhos. Ou se ela chega com condiloma plano ou condiloma lata, né? Que é aquela lesão elevada, típica aí de sífilis secundária. Bom, aí, gente, eu tenho secundarismo de sífilis, eu tenho manifestação clínica de sífilis, eu vou retratar mesmo que o VDRL esteja caindo, certo? Então são 3 critérios: ausência de queda em 2 diluições em 1 ano de acompanhamento, subida em 2 diluições ao longo do restante da gestação, ou, terceiro critério, se tem sinais, sintomas da doença. Fechou? Uma situação super frequente é quando a gente tem uma gestante que te diz assim, ó, doutora, que vai ser prescrito aí pra mim, né? Aí a gente diz, é penicilina benzatina, né? É mais conhecida, né, popularmente pelo nome comercial benzetacil, né? Aí ela diz, mas espera aí, ó, eu fui tratar uma vez uma amidalite e eu tive alergia a esse antibiótico aí. Eu não posso fazer isso, eu tenho alergia, né? E aí, o que nós vamos fazer? Presta atenção, olha só. Alergia à penicilina existe. Sim, existe. A gente sabe que existe, né? Na verdade, a alergia real às penicilinas, ela é muito... O número de pessoas alérgicas no mundo à penicilina benzatina, na verdade, ela é muito menor, né, do que se imagina. Às vezes as pessoas elas tiveram aí algum tipo de reação, algum outro tipo de reação, e interpretaram como uma reação alérgica e na verdade não era, né? Então já tem estudo mostrando isso, que a maioria das pessoas que acham ser alérgicas à penicilina, de fato não são, né? De fato não são. Mas, de qualquer forma, a gente não pode menosprezar isso, a gente sabe que sim, que existe, o número é baixo, mas existe sim um número de pessoas aí que a gente pode atender no nosso dia a dia, que são realmente alérgicas à penicilina. O que tem que fazer, gente? Se for uma não gestante, a gente tem a opção de usar doxiciclina. Trata também a sífilis, pega bem. Qual é o grande problema? O grande problema é que na gestante, primeiro que doxiciclina não pode ser usada, né? Porque é uma medicação teratogênica, é um antibiótico teratogênico, é contraindicado na gestação. Segundo que, mesmo que não fosse teratogênico, ele não tem o poder de tratar o feto. Então quer dizer que trataria a mãe, mas não trata o feto. É que nem ceftriaxona, né? Ceftriaxona trata a mãe, mas não trata o feto. Do que adianta, né? Não adianta eu tratar a mãe e não tratar o feto. Então a conduta é, sempre que tu tiver uma gestante alérgica, com história de alergia, a conduta é dessensibilizar. Eu preciso fazer uma dessensibilização à penicilina. O que é isso? A dessensibilização é feita em ambiente hospitalar, precisa ser feita em ambiente hospitalar, porque se a paciente tiver uma reação, né, uma anafilaxia, digamos que ela teve ali um edema de glote, que é uma coisa muito grave, né, uma coisa que compromete a vida da pessoa. Então, assim, tem que ser em ambiente hospitalar, que tenha uma estrutura, né, de UTI para fazer rapidamente uma adrenalina, caso a paciente faça uma reação muito grande, né, que tenha condições, né, de tratar essa anafilaxia se ela acontecer. É feito com pequenas doses, com doses baixas de penicilina G-benzatina. Isso é feito com um teste subcutâneo, né? Então vai aos pouquinhos fazendo cada vez doses fracionadas, né? Que vão cada vez escalonando, aumentando mais a dose. E aí, então, vai se controlando a reação alérgica, né? Se faz aí tratamento, que pode ser corticoide, pode ser adrenalina, de acordo com a reação que a paciente apresenta, até que você consegue dessensibilizar. Gestante tem que ser assim. Não tem outra opção para gestante. Porque se não for a penicilina, tu não vai estar tratando o feto e de nada adianta, né? O meu grande interesse, né? Óbvio, eu tenho que tratar a mãe também, mas eu preciso tratar esse bebê, né, gente? As consequências de uma sífilis congênita podem ser pro resto da vida para essa criança. Então, eu preciso tratar o feto. E eu só trato o feto com penicilina. A única coisa que consegue, ó, cruzar a barreira placentária e tratar esse feto
é a penicilina benzatina. Então, gestante não tem outra opção que não seja a dessensibilização. Fechado? Então esse era o meu recado, a gente conseguiu aí falar bastante, né, sobre rastreamento, sobre interpretação dos testes, sobre tratamento da parceria sexual, que é uma coisa super importante, e falamos também aí sobre controle pós-tratamento e também sobre os casos de pacientes alérgicas à penicilina. Sífilis na gestante é muito comum, principalmente quem atende, né, quem faz pré-natal na rede básica de saúde, em cidades grandes, cidades de médio porte, cidades pequenas do Brasil, é super frequente, gente, sífilis. E nós, como profissionais da saúde, precisamos estar atentos a esses casos e saber sempre reconhecer e tratar esses casos, porque as consequências, como eu disse, podem ser para o resto da vida para essa pessoa, né? Para esse bebê, que depois vai ser uma pessoa, pode ter consequências para o resto da vida. Então, nunca deixe de tratar. Ah, mas eu tô super na dúvida se realmente é. Ficou na dúvida? Trata. Né? É que nem aquela plaquinha de trânsito, na dúvida não ultrapasse. Sífilis é, na dúvida, trate. Se tratando de uma gestante, na dúvida, sempre trate. Tá bom? Muito obrigado, sigam acompanhando a gente vai estar sempre postando mais e mais conteúdo aqui para cada vez mais a gente poder fazer uma divisão, né, de conhecimentos e construir conhecimentos na nossa especialidade juntos. Muito obrigado.